Olá pessoal, hoje vamos falar sobre a aplicação de circuitos SC em desfibriladores. Os desfibriladores são importantes pois fazem com que o coração volte a ter batimentos cardíacos. Para vocês terem ideia, quando utilizados nos primeiros minutos, os pacientes têm 99% de chance de sobreviver. Isso levou à criação do desfibrilador externo automático, que possui um índice de mortes baixas e que é de fácil uso e pode se ter em casa, lojas e shoppings. O primeiro desfibrilador foi utilizado em 1930 por William Calhoun. Ele era utilizado para fazer testes em cães, e eles perceberam que ao dar um segundo choque, o cão voltava à vida. O primeiro teste em humanos foi feito apenas em 1947 por um cirurgião americano durante uma cirurgia, feita em um garoto de 14 anos, e o choque acabou salvando a vida dele. O primeiro desfibrilador externo foi construído no início da década de 70. Um circuito composto por um resistor de resistência R e um capacitor de capacitância C é a forma mais simples de circuito RC. O desfibrilador é um exemplo de circuito RC. A energia elétrica armazenada no campo elétrico do capacitor é convertida em outras formas de energia, geralmente calor no resistor. Essa conversão de energia não é instantânea, mas leva um tempo característico em cada circuito, dependendo dos valores de R e C. Ao se conectar a resistência a um capacitor carregado e eliminando desse circuito a fonte de tensão, como acontece no desfibrilador, no caminho fechado passando por RC, pode-se dizer que a tensão mais a corrente vezes a resistência é igual a zero. A corrente pode ser definida como a derivada da quantidade de carga sobre o tempo. A tensão ela é definida como a quantidade de carga sobre a capacitância. Dessa forma, podemos dizer que I é igual a menos 1 sobre RC vezes a quantidade de carga. E isso leva a uma equação diferencial da primeira ordem. E resolvendo essa equação, a gente encontra a função que é igual a quantidade de carga é igual a quantidade de carga inicial vezes exponencial elevado a menos T sobre RC. O desfibrilador gera uma descarga elétrica no paciente. Para que haja essa descarga elétrica, primeiro é preciso acumular certa quantidade de carga em um capacitor. No caso do desfibrilador, o capacitor são as suas placas, que são feitas de materiais condutores. Primeiramente, o capacitor é conectado a uma fonte de tensão. Isso vai fazer que haja o acúmulo de cargas, e com o passar do tempo, a diferença de potencial entre as duas placas será a mesma. Desse modo, as placas são colocadas sobre o peito do paciente, e aí vai acontecer uma descarga. E a diferença de potencial que havia entre as placas, ela vai diminuir, dando lugar a uma corrente elétrica que vai atravessar o miocárdio do paciente. O caminho entre uma pá e outra, que passa pelo coração do paciente, equivale a uma resistência elétrica de aproximadamente 50 a 150 ohms. A tensão da fonte é aproximadamente 5 volts e o capacitor apresenta capacitância de 32 microfarads. Aqui, pessoal, está as referências do trabalho, dos sites e dos artigos que a gente usou como base do projeto. Aqui está o que cada um fez, durante a elaboração do pitch. E por fim, a gente está deixando nossos e-mails aqui, para se vocês tiverem alguma dúvida, vocês poderem entrar em contato com a gente. Nós agradecemos a atenção de vocês e a gente espera que vocês tenham gostado.